Fala pessoal, tudo bem? Beto do canal Coleção no Pulso. Hoje eu trouxe aqui 3 relógios de aspecto diver. Talvez um comparativo injusto, mas cada um tem sua faixa de preço e eu já começo mexendo no vespeiro. Vamos lá? A gente tem aqui o Invicta, é o 89270B. Ele não vem com essa pulseira preta, mas ele vem com essa pulseira aqui, tá? Bracelete. Um Oriente Submariner amarelo, esse é o apelido dele, e o Citizen Pro Master Marine, é o NY0086, tá? Vamos lá. Diâmetro, o Invicta ele tem 40 milímetros, o Oriente 42 e o Citizen 42. Digamos, estamos falando aqui de diâmetro de caixa, tá? A espessura, o Invicta tem 14 milímetros, o Oriente 13,5 milímetros e o Citizen 12,5 milímetros. O Lug to Lug, o do Invicta, são 48 milímetros, o Oriente Submariner 51,1 milímetros e o Citizen 46,9 milímetros. Aqui é engraçado porque se a gente focar só no tamanho de caixa, o Citizen parece ser o mesmo tamanho do Oriente, mas quando você coloca no pulso, ele está mais próximo do Invicta do que do Oriente, porque esses dois eles são menores, tá? Aí de movimento, a gente tem aqui o NH35 para o Invicta, o NH36 para o Oriente e o Miyota 8204 para o Citizen. Aqui é engraçado porque o NH36 ele traz aqui a complicação de dia da semana. No caso aqui do Invicta, NH35 ele traz só o dia do mês, tá? E o Citizen, que traz o Miyota 8204, ele traz tanto o dia da semana quanto o dia do mês. Todos aqui têm o hacking de segundos, enrolamento por corda manual, frequência de 21.600 batimentos por hora, reserva de marcha de 41 horas para o Invicta, 41 horas para o Oriente e 42 horas para o Citizen. A resistência, o Invicta diz 200 metros, resistência à água. O Oriente 100 metros e o Citizen ele tem 200 metros de resistência com certificação ISO. Coroa rosqueada para o Invicta e coroa rosqueada para o Citizen. Aqui a gente tem certificação ISO para o Citizen e o vidro é mineral para todos, tá? Agora eu vou mostrar rapidamente aqui cada um deles. O Invicta tem caseback transparente, é um relógio de visual mais adulto, eu diria. O Oriente chama muita atenção com esse mostrador amarelo. Eu achei muito legal, viu? O único pecado dele é não ter a coroa rosqueada, né? Você puxa ele, você já faz os ajustes. Então, para mergulho, digamos que o Citizen sai muito na frente e o Invicta é o medalha de prata nesse aspecto. E agora falando do Citizen, ele é o mostrador Pepsi. Aqui o caseback dele é completamente fechado, vamos dizer assim, não é o caseback transparente. Então, meus amigos, para fechar esse vídeo, só fazendo pequenos comentários. Se a gente for fazer o seguinte, falando de cada um, tá? Eu vou começar falando pelo Oriente. Ele, para mim, é o mais vibrante, ele é o mais ousado, ele é o mais divertido e o mais fotogênico. Então, se a categoria fosse assim, chamar a atenção, o Oriente vence. Falando do Invicta, ele tem um visual mais clássico, né? Lembra bem o Rolex. Ele tem uma cara mais de luxo, eu vou dizer assim. Ele tem um contraste forte. E ele tem o Ciclope que melhora a presença ali por causa desse Ciclope no calendário. Então, se a categoria fosse assim, impacto visual de adulto, vamos dizer assim, ou impacto visual sóbrio, o Invicta vence. E falando do Citizen, o Citizen ele é um esportivo profissional, então ele tem um visual equilibrado, ele é menos luxo e mais ferramenta, e ele tem uma personalidade clássica de diver. Então, se a categoria fosse equilíbrio e identidade, eu dou a medalha de ouro para o Citizen, certo? Então, pessoal, esse aqui foi o meu comparativo simples de relógios de aspecto diver. Agradeço aqui pelo prestígio da sua presença. Um abraço e até mais.